Perdão. Ministro, eu só queria voltar para iniciar um pouco a discussão do Master. O senhor menciona o aspecto das investigações, que evidentemente não se comunicam com o governo, né? Mas, por outro lado, assim, uma das críticas que a gente tem ouvido é de que algumas fragilidades, especialmente na CVM, permitiram e colaboraram com essa situação, né? E a percepção dos investidores é de que justamente o mercado de capitais ele não é confiável, o mercado financeiro não é confiável, e fica sempre aquela conversa, não tem nada que possa ser feito. E aí eu lhe pergunto, do ponto de vista regulatório ou jurídico, há alguma medida que o governo possa fazer para tentar melhorar esses mecanismos de controle desses bancos ou das gestoras? A gente viu o Banco Central liquidar a Reag, que era um dos pivôs, tanto do esquema do Master quanto do esquema do setor de combustíveis. Olha, a tua pergunta é excelente e eu queria dizer, alto e bom som aqui, o que eu faria. Eu não sei quantas semanas... Eu apresentei uma proposta que está sendo discutida no âmbito do Executivo de ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Tem muita coisa que deveria estar no âmbito do Banco Central que está no âmbito da CVM e, na minha opinião, equivocadamente. O Banco Central tem que ampliar o seu perímetro regulatório e passar a fiscalizar os fundos, porque existe hoje uma intersecção muito grande entre fundos, as finanças. Isso tem impacto até sobre a contabilidade pública, por exemplo, né? A conta remunerada, as compromissadas, tudo isso tem relação com a contabilidade pública, e o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central, na minha opinião, esse fato deveria ser superado com uma nova regulação. Uma regulação que visasse ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Essa conversa não é de hoje. Que nós estamos... Isso? Oi? Isso sairia da CVM e iria para o Banco Central, então? Essa dimensão da fiscalização e da regulação, do meu ponto de vista, eu não estou falando nem em nome do governo aqui, porque já que se abriu a discussão, eu estou falando o que eu penso dela. O governo está discutindo esse assunto, o Galípolo está discutindo, o Messias está discutindo, eu estou discutindo, a MGI está discutindo, porque eu entendo que seria, inclusive, uma resposta muito boa nesse momento nós ampliarmos o poder de fiscalização sobre os fundos por parte do Banco Central. Ministro. Porque aí fica num lugar só. Fica tudo sendo supervisionado e regulado num lugar só, que é mais ou menos o desenho dos bancos centrais do mundo desenvolvido. Ministro, eu vou fazer o seguinte, gente, eu pedi, as perguntas estão vindo muitas, eu vou pedir a ajuda do senhor para que a gente possa fazer respostas mais concisas, porque eu quero muito falar de política ainda, quero falar de uma série de outros temas e o tempo do senhor é escasso, eu vou esticar até o limite da sua assessora vir aqui arrancá-lo pessoalmente, mas olha só, o Thales Caveira diz o seguinte: o governo precisa melhorar muito a atuação dele nas redes sociais. A extrema-direita está... Isso é o Thales Caveira que está falando com a gente direto, acompanhando o senhor. A extrema-direita está muito à frente nisso e isso está afetando os resultados da aprovação do governo. Ajuda a explicar por que os números da Fazenda não refletem a aprovação. E logo abaixo da fala dele tem o Leonardo X3, que é um crítico, dizendo: se a Fazenda vai monitorar o PIX, é porque vai taxar sim. Gostaria, unindo as duas coisas, né? De fato, vira rastilho de pólvora em rede social. Explica por que tem de fiscalizar sim o PIX e por que isso não é igual a taxar o PIX. O PIX não pode ser taxado por lei, Brasil. Pela Constituição. Vai você, que essa missão é sua e problema é seu. Em primeiro lugar, eu sempre procurei fazer política criticando ideias que eu considero equivocadas. E não inventando ideias de um adversário imaginário para ganhar apoio popular. Eu penso que esse tipo de prática ela é horrorosa, porque quem defendeu taxar a transação financeira foi o Guedes.
E ele tinha um secretário da Receita Federal que publicamente defendia isso. E defendia legitimamente do ponto de vista dele. Ele entendia que com a digitalização da economia, a maneira mais fácil de taxar era taxar as transações financeiras. Como acontecia na antiga CPMF, que eles queriam chamar de outro nome, mas basicamente fazer a mesma coisa. Isso, você fala, o Haddad está inventando. Tem vídeo no YouTube, vídeo, não é inteligência artificial, vídeo do YouTube, mostrando o ex-ministro da Fazenda do governo Bolsonaro defendendo essa ideia. Eu discordo. Se eu concordasse, eu teria proposto. O que eu propus foi aprovado pelo Congresso Nacional. Foi a reforma tributária sobre o consumo, criação do IVA, taxação de offshore, fundo fechado, dividendo de quem ganha mais de R$1 milhão por ano e assim por diante. Então não tenho nenhum problema de defender aquilo que eu propus e aprovei. E eu já estou no 3º ano de gestão à frente do Ministério da Fazenda. Então ficar com esse tipo de coisa nas redes sociais é muito ruim. E aí o primeiro tem razão. Agora, veja só, é muito difícil você desmascarar uma mentira sobre o que você vai fazer. Porque, veja bem, olha o que a pessoa está dizendo. Se existe fiscalização, existirá taxação. Isso não é verdade. Você tem que fiscalizar as coisas porque a pessoa pode estar lavando dinheiro, como foi o caso da REAG, que foi liquidada pelo Banco Central. E que era ou era um fundo, ou era uma fintech, usando fintech. Então, quando a gente traz as fintechs para dentro da fiscalização da Receita Federal, é para impedir a lavagem de dinheiro. Você que está me ouvindo deve ter visto postos de gasolina ligados ao PCC dizendo o seguinte: se pagar com o Pix é mais barato. E aí, quando você via o quanto mais barato era um valor enorme. Por que a pessoa vendia 50 centavos mais barato o litro da gasolina? Não é por causa do cartão de crédito do Pix. É porque aquele combustível estava adulterado, ou aquele combustível tinha outra fonte de procedência, ou porque ele estava lavando dinheiro usando combustível. Pô, nós temos que fiscalizar. Depois a pessoa reclama de falta de segurança. Não tem como reclamar de falta de segurança, porque com esse dinheiro o cara vai comprar